Glória a Deus. Queridos, um Deus ajudador. Eu quero que você entenda esta verdade. Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que te ajuda. O Senhor, como o salmista outrora disse, o Senhor está com aqueles que me ajudam. Ou seja, entre todas as mãos que possam se estender, ou as poucas mãos que possam se estender para você, mas há uma mão poderosa, há um poder sobrenatural e sobre todas as coisas que também estende as mãos para você, para te ajudar, amém? Porque entre os mortais não existe ninguém que seja tão superior, tão potente, que não precise de ajuda, e não existe ninguém tão deficiente que não possa ajudar. Então nós precisamos ajudar, mas todos nós precisamos de ajuda, principalmente da ajuda de Deus. Dizem que certa vez um pastor estava caminhando por uma calçada e avistou um menino pequeno que pulava, dava os seus pulinhos tentando alcançar a campainha de uma casa. E o pastor prestativo, pronto a ajudar, sem perguntar nada, tomou aquele menino nos braços, levantou e ele com alegria apertou com toda a vontade a campainha. E o pastor olhou para o menino: e agora, menino, o que nós fazemos? Ah, pastor, a gente corre. Mas Deus, Ele te presta uma ajuda, não para você tocar a campainha da casa dos outros e sair correndo, mas Deus te presta uma ajuda para que você seja levantado, para alcançar aquilo que é inatingível às tuas mãos. Deus te levanta e Ele te pergunta nesta manhã: o que você não tem atingido, alcançado? O que os teus olhos não têm podido avistar? O que o teu coração não tem podido crer? Porque eu te ajudo, eu te levanto para que você alcance aquilo que eu tenho para você, mas que sozinho nunca alcançará. Eu te levanto para que você aviste aquilo que eu tenho para você, mas que sozinho nunca avistará. Eu te levanto em fé para que o teu coração possa crer em uma coisa que o mundo nunca crerá. Deus te chama nesta manhã a perceber o quanto Ele está pronto a ajudar-te. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, um versículo para o teu coração, Isaías capítulo 41, versículo 13 da palavra, e eu quero compartilhar com você este versículo. Versículo 13 do livro do profeta Isaías, capítulo 41. Nani Azevedo canta, né? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Muito maravilhoso essa proposta e essa certeza. Isaías 41, versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Amém? Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita e te diz: não tema, eu te ajudo. Vamos orar? Irmão Jamildo, ore ao Senhor.
Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar. Eu te ajudo. Temos um Deus que nos ajuda. Temos um Deus que sobre todas as coisas, apesar de todas as coisas, olha para nós com olhos de misericórdias. Irmãos, olhamos para aqueles que vacilam, para aqueles que tropeçam, para aqueles que caem, para aqueles que erram conosco, para aqueles que muitas vezes saem da rota proposta por Deus e se desviam no caminho. E muitos dos olhos humanos têm condenado, têm julgado, muitas vezes não perdoando, não aceitando, não acolhendo, não ajudando. Mas Deus está dizendo nesta manhã: os meus olhos não te veem desta forma, as minhas mãos não agem como as tuas. Eu estou pronto a ajudar, porque eu te conheço, porque eu sei que não há em nenhum de vós, falando para a humanidade, falando para todos nós, ele diz: porque eu sei que não há em nenhum de vós perfeição que lhes impeça de cair, mas eu sou o teu ajudador. Glória a Deus. É importante certificar-nos disso, irmãos, porque há muitas vidas vivendo apenas de autoajuda. Os livros de autoajuda são os que mais vendem no mercado. Há muitos púlpitos que estão apenas desenvolvendo uma voz de autoajuda, mas nesta igreja, nesta palavra, Deus é quem nos ajuda. É Ele que diz: eu sou o teu ajudador. E Ele quer te ensinar a depender dEle, a confiar nele, a colocar todas as suas expectativas nele, a não ser sem Ele, mas a entender que com Ele pode ser todas as coisas. Porque se você confia em sua autoajuda, sem a participação de Deus, a sua derrota será iminente. Não há nada que vai, de alguma forma, impedir que você caia, que você seja derrotado, mas Deus te diz: com Ele você será vencedor, porque Ele te ajuda. Quando lemos em Oséias, fizemos a introdução no último capítulo, no capítulo 14, mas lá no capítulo 13, quando lemos no versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Deus está dizendo: irmão, irmã, e falando com a igreja, falando com Israel dele: meus irmãos amados, a tua ruína vem de ti. Como? Quando você coloca a tua expectativa tão somente em você. Quando você dispensa a minha ajuda, eu, o teu ajudador, o teu remidor, o teu Senhor, o teu Deus. Quando dispensa a minha mão sobre a tua vida, então você está fadado à ruína, porque de ti só virá isso. De mim virá o teu socorro, mas de ti mesmo só ruína, só ruína. Que o nosso coração tome posse desta palavra e alcance pela fé a ajuda daquele que pode ajudar. Deus é ajudador dos seus servos. Entre muitas lições que esse texto pode trazer ao nosso coração, meditando nele, Deus falou-me que Ele é Senhor
e Deus dos seus servos, e esta ajuda que ele diz aqui, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. Ele está dizendo aqui, esta ajuda é para os meus servos, porque eu, o Senhor teu Deus. Nós queremos, irmãos, ver as mãos divinas nos acolhendo. Nós queremos alcançar consolo, que venha de alguma forma tratar as angústias, as dificuldades das nossas almas. Nós queremos que a mão do Senhor, ela nos afague e retire dos nossos rostos, dos nossos olhos, a lágrima que rola. Nós queremos o consolo para a nossa alma. Nós queremos de Deus as respostas para as nossas indagações, as soluções para os nossos problemas. Nós queremos, mas Deus está dizendo, olha, eu cuido de todo o universo, eu cuido de toda a minha criação. O sol não se aproximou em todo o tempo da existência do universo. O sol, nesse sistema solar onde nós estamos, o sol nunca se aproximou e nunca se afastou, mas ele se mantém em perfeita ordem. Ele se mantém na distância, sempre na distância correta, ainda que todo o universo, ainda que todos os corpos celestes estejam soltos, mas eu mantenho pelo meu poder equilíbrio e ordem. O meu sol, diz o Senhor, nasce sobre todos, a minha chuva eu mando sobre a terra, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. A minha bênção está sobre todos, mas ele está dizendo aqui, há uma ajuda especial que é somente para aqueles que creem. Há uma ajuda especial para aqueles que o têm como Senhor, para aqueles que o têm como Deus, o seu Deus. Porque ele diz aqui, porque eu, o teu Deus. Ele não está falando com alguém que não entende ser o Senhor Deus da sua vida, ser o Senhor da sua história, mas ele está falando com aqueles que reconhecem em Deus o seu senhorio, a sua deidade. Mas pergunto, quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? A quem você serve? Deus está te perguntando nesta hora. O reconhecimento das bênçãos alcançadas, para quem é? Deus derrama suas bênçãos sobre toda a humanidade, como nós dissemos, mas essa intimidade que o profeta ele está declarando, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te digo não temas. Escuta, essa intimidade somente os servos do Senhor recebem, somente os servos do Senhor participam. Este amparo que ele está dizendo, não temas, esse amparo que destrona o medo, somente o servo do Senhor é possibilitado de experimentar. Esta ajuda que possibilita para o impossível é para apenas os seus servos. Nós temos um ajudador, e eu digo àquele coração que ainda não está reconhecendo, ainda não reconhece o Senhor como Senhor da sua vida, ou mesmo reconhecendo que Ele é Senhor, não dá glória a Ele como Senhor, mas ainda permanece sendo o Senhor da sua vida. Eu digo a você, querido, se você quer uma ajuda especial, não somente a manutenção da sua existência temporária nesse mundo, mas se você quer intimidade, se você quer uma ajuda extra, se você quer algo totalmente sobrenatural, maior do que tudo que a vida natural pode te oferecer,
Você precisa reconhecer Deus como o teu Deus, o Senhor como o teu Senhor. Porque ainda que o Senhor faça a manutenção do universo, há algumas bênçãos especiais que são somente para os servos. Porque eu, Senhor teu Deus, e nós olhamos para a palavra e vemos tantas bênçãos que são dedicadas exclusivamente para os servos do Senhor. Somente aquele que tem o Senhor como Deus poderá ser feito a habitação do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre você, te convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te convencerá e ele começará a residir em você. Você é a habitação do Senhor. Isso é só para os salvos, isso é só para os servos. O discernimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais, como diz a palavra, não se discernem naturalmente. Não se discernem naturalmente. A presença viva e constante do Emanuel, quando ele olha para aqueles que o têm como Senhor e Deus e diz: eis que estarei convosco todos os dias. E o Senhor nos declara que estas coisas e tantas outras são para aqueles que são servos. Se você ainda não serve, passe a servir. E se você já é servo, sirva ainda mais fortemente. Porque o Senhor tem bênçãos reais para você, que nenhuma outra criatura poderá experimentar fora do Senhor. Entre as questões que são exclusivas para o servo, o Senhor, ele olhando para todos aqueles que ouviriam a sua palavra e leriam a sua palavra, ele vai dizer: porque eu, Senhor teu Deus, porque eu, não o teu coração a quem tu tens dado ouvido, não as pessoas que te cercam e que têm te influenciado, porque eu, e não você mesmo, com a tua vontade, com os teus desejos, mas eu, porque eu, ele está dizendo e apontando para ele, e ele diz mais: porque eu, o Senhor da tua vida, não um serviçal, não aquele que está apenas para servir aos teus propósitos, abençoar a tua vida no momento que queres, abrir portas que aos teus olhos estejam fechadas. Não, eu, o Senhor, não um empregado, não um amuleto, não apenas alguém que dominicalmente eu visito num templo como um objeto de adoração. Não, eu, o Senhor, o soberano sobre todos e sobre tudo, o teu Deus, Igreja amada, o Senhor tem bênção para nós, mas bênçãos que são só para os servos, e nós precisamos começar a examinar a nossa alma, para certificar-nos se de fato temos dado primazia ao Senhor em nossa vida, se a adoração de fato é dele, se o nosso culto verdadeiramente pertence a ele, se a nossa vida está entregue nas mãos dele, ou se tomamos todas as decisões, direcionamos os nossos passos, visualizamos e projetamos o nosso futuro apenas pela nossa vontade. Deus nos chama a um exame nesta manhã, porque Ele é o único Deus e soberano. Muitos estão buscando esta ajuda de Deus, nos momentos de necessidade, nos momentos de aflição, também fazemos isso, todos nós fazemos porque necessitamos, mas Deus está dizendo: irmãos, esta minha ajuda não pode ser de representatividade na sua vida apenas nos momentos das tuas crises, mas eu preciso ser reconhecido no teu coração também nas tuas celebrações, nas suas comemorações,
nas suas lágrimas, em todo tempo. Eu sou o Deus da tua vida, ou não sou. Deus é o teu ajudador, e Ele diz: olha, eu seguro-te pelas mãos, eu seguro-te pela mão, seguro-te pela mão direita. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, o Senhor teu Deus segura-te pela mão direita, te toma pela tua mão direita, é uma expressão equivalente ao Senhor estar caminhando de mãos dadas com você. Já pensou nisso? O Senhor está caminhando de mãos dadas com você. E por que o Senhor caminharia conosco, tão pequenos, tão pobres, tão inúteis, dentro da superioridade, da magnificência do Senhor? Mas Ele anda de mãos dadas conosco, porque deseja nos levantar de nossas quedas, deseja nos sustentar na caminhada. O salmista, no Salmo 37, um salmo tão maravilhoso, né? E quanto nos ensina este salmo. E Davi vai dizer lá no versículo 24: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E talvez uma pergunta venha ao nosso coração: mas se o Senhor, Ele nos sustenta com a sua mão, e ainda que venhamos cair, não ficaremos prostrados, por que muitos caem e não se levantam? Por que muitos caem e não se levantam? Meus irmãos queridos, algo importante a pensar. Quando o Senhor Jesus, falando sobre o seu rebanho, sobre as suas ovelhas, sobre aqueles que o seguem e o servem, lá em João, no capítulo 10, versículo 28 e 29, ele vai dizer-nos assim: escuta, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quando Deus está dizendo lá em Isaías: porque eu te tomo pela tua mão direita. E quando nós vemos um tempo de desconstrução, um tempo em que muitos estão se distanciando, se afastando do Senhor, seria o caso de Deus, o Pai, esse Deus que diz que te toma pela mão, ter sem querer soltado-te, ou não ter Ele sido soberano o suficiente para te manter nas suas mãos? Não, irmãos, como nós vimos aqui, em João, o Senhor Jesus dizendo que aqueles que estão nas mãos do Senhor, ninguém pode arrebatá-los. Então nós entendemos que enquanto em pleno movimento, tranquilo, sem se abater, que apenas um analgésico te deixa totalmente estimulado e tranquilo. Qual a diferença dessa gripe para uma enfermidade terminal? Qual a diferença aos olhos de Deus? Nenhuma, irmão. Nenhuma, irmão. Quando é que foi, irmão, escuta, que você não esteve ameaçado de morrer? Quando nós tivemos a garantia? A Covid trouxe, né? Esse medo da morte, mas quando a morte não assombrou a nossa vida, sendo todos nós mortais, e podendo morrer não só de Covid, mas de todas as questões, porque todos estamos sujeitos a todas as coisas. Sempre foi a mesma coisa, nunca foi diferente, irmãos. Aqueles que tinham que morrer, morreram. Eu não acredito em destino, em acaso, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que existe um Deus, que é sobre todas as coisas. E esse Deus ajudador, ele diz assim: olha, não temas. Não temas por quê, Senhor?
porque comigo você pode enfrentar a vida. Não temas. Por quê, Senhor? Porque comigo você pode enfrentar a morte. Não temas. Por quê, Senhor? Porque como nós vimos e vemos na palavra, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Porque Ele supre até aquilo que é ausência na tua vida. Vimos isso domingo passado. E Ele diz, não tema, porque você não está só. Eu, Senhor teu Deus, você não está sozinho, não vos deixarei órfãos. Estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que reside em você, Ele está conosco para direcionar nossa mente, nosso coração, os nossos passos neste mundo, para caminharmos do caminho novo, vivo, reto do Senhor. Então não se deixe esmorecer, não se deixe cair. Levanta-te e anda. Escuta, você não morrerá antes da hora. Gente, misericórdia. Quanto medo da morte, você vai para o céu. Tem coisa boa nisso, né? A Bíblia diz que a morte, ela não diz isso, mas ela mostra para nós que a morte, ela é serva do crente. Porque a única coisa que ela pode fazer é nos aproximar definitivamente do Senhor. É nos tirar desse em parte, lembra da palavra? Estamos partindo do em parte para a plenitude, lembra? Nós vimos isso. Então, Deus está nos mostrando, olha, você não morrerá antes da hora. Quando Ele diz, não tema, porque eu te ajudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Há para todo propósito debaixo do céu um tempo. E aí ele começa versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Olha, há um propósito determinado, há um tempo para todo propósito determinado. Determinado por quem? Pelo acaso? Determinado por quem? Por Deus, irmão. E há um tempo determinado para nascer, um tempo determinado para morrer. Então, se alguém nasceu ou se alguém morrer, é a Covid que matou? Eu penso que Deus, Ele nos deu inteligência para lutar contra questões, para sermos preventivos nas questões, como estamos sendo, glória a Deus por isso, né? Distanciamento, máscara, álcool, todo o protocolo de segurança tem que ser. Não estamos aqui para dizer o contrário, porque Deus nos deixa, irmãos, medidas preventivas para assegurar a integridade da nossa vida, da nossa saúde. Isso é importante. Só que nós não podemos nos transformar em reféns do medo se nós temos um Deus que nos ajuda, se nós temos um Deus que diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo. E estamos com tanto medo de morrer, que não temos coragem de louvar a Deus, de estar na casa de Deus. Passou o tempo, irmãos, está passando. Nós precisamos tomar posição. A palavra de logo mais nós vamos falar nisso. E eu não quero que você tome, já vou adiantando, não quero que você tome a palavra para você e diga assim, pastor está falando de mim. Não estou não, porque muitas vezes me sinto muito apertado diante daquilo que Deus coloca no meu coração para falar, mas eu não vou me calar, porque eu tenho certeza que a palavra que Deus traz para essa igreja, Ele quer falar o coração da igreja, Ele quer falar aquele que precisa ouvir. E se Deus quer falar, é porque a palavra será bálsamo sobre a vida. E nós ficamos pensando, irmãos, olhando para esse texto, um Deus que nos ajuda, pensando que a morte não chega fora da hora, fora da época, e pensando quantos que estão indo em todos os lugares, mercado,
festas, reuniões familiares, atividade física, academia. Irmãos, nós vamos para todos os lugares, nós vamos no mercado lotado de pessoas, nós passeamos, nós viajamos. Eu tirei férias. Nós fazemos isso, pandemia. Mas por que não podemos estar na casa de Deus? Não me venha com mentira, não me venha com desculpa. Deus está cansado da desculpa da igreja. Ou tomamos posição ou não tomamos. Mas porque o Senhor teu Deus, se Ele ainda não passou a ser Senhor da tua vida, não passou a ser teu Deus, então nós vamos protelar, procrastinar, inventar desculpa, e vai vir vacina e não vai ser suficiente, porque eu não quero ir. O eu está na frente. Porque a morte não chega fora de hora para a vida do servo de Deus. Eu não acredito nisso. Tive Covid, podia ter morrido? Podia, e aí? Estava na glória muito melhor do que eu estou hoje, estaria lá. Mas Deus tem um propósito para a minha vida, então não vou. E pode ser o camarada que está lá no terminal, estado terminal. Se Deus tem propósito, irmão, Ele vai levantar. Ele vai levantar e vai glorificar o Senhor e vai viver quanto tempo Deus quiser. Então Deus está dizendo nessa manhã para você: porque o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque as promessas que eu fiz eu vou cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me esqueça daquilo que eu disse a você como igreja do Senhor, você que diz que crê em mim. Escuta, Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai passar, irmãos. Pandemia vai passar, Covid vai passar, outras coisas virão. Talvez pandemias piores, com vírus muito mais letais, porque as coisas caminham para o pior, porque o mundo vai de mal a mal, o mundo caminha de abismo a abismo, mas nós sabemos que independente de todas as coisas, nós não estamos à mercê do mundo, nós estamos dentro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe com esta palavra, que você tome posse dessa verdade, porque o Senhor teu Deus, Ele te toma pela tua mão direita. Não temas, porque Ele te ajuda. Amém?